Olá, boa tarde, boa noite, tudo bem? Quem está me assistindo, quem vai me assistir depois? Eu estou pensando o que eu poderia falar, mas eu vou falar assim de uma coisa que me incomoda, de ver assim que pessoas que não têm conhecimento de determinados assuntos e se acham catedráticos para falar. Por exemplo, tudo que você pega aí de aconselhamento, coisa parecida, está lá. O problema é o ego. O problema é o ego. E eles não sabem nem o que é o ego. Que o teu ego é muito forte, graças a Deus. Que o meu também é. Se o ego não for forte, nós não temos nem personalidade. Então eles confundem superego com ego. O ego, a função do ego, ele é um sistema perceptivo que nós temos de perceber a realidade. Então é o ego que te mostra a realidade das coisas. E a função do ego é atender uma estrutura que nós temos chamada id. Que esse id é um sistema biológico. E ele tem uma inteligência também. E ele tem uma memória. E lá nesse id tem a memória da nossa ancestralidade, da evolução da espécie. Tem uns autores que dizem que o id nasce no tempo que nós ainda não éramos bípedes, sabe? Nós não éramos humanos. E ele saiu da água, ou de dentro de um ovo. E daí ele foi crescendo, se ajustando, se adaptando às mudanças da realidade física, da realidade daquela época. Então, dentro dele tem todo essa bagagem de informação. E hoje, nós nascemos e já está formado o nosso id por essa história que nós passamos. Interessante. E a função do ego é atender às necessidades biológicas do id, que é do nosso corpo. Então a função dele é essa. O ego não julga. Ele não tem a capacidade de julgar. O ego não sabe o que é certo ou errado. Ele sabe aquilo que ele aprendeu. E não como certo e errado. Ele sabe, porque ele aprendeu, que isso existe e é possível. Daí ele procura para atender às necessidades do id. Eu vou falar uma coisa assim que vai chocar as pessoas, mas o objetivo é chocar mesmo. Então, o sujeito já desenvolveu uma capacidade, já tem uma certa estrutura, já como diria assim, tem 5, 6 anos. E daí vem as necessidades físicas, e por exemplo, ele já tem uma capacidade hormonal e pode haver assim uma excitação e um desejo de liberar essa excitação. E essa excitação pode estar localizada num órgão genital ou numa região onde que a mãe estimulou bastante a excitação no crescimento. Daí vem só aquela sensação, aquela energia, aquela excitação. E daí o ego, ele
aprendeu que essa excitação pode ser liberada através de um contato corporal com uma pessoa. Daí ele pode... Daí o ego vai procurar assim e ver passando a mãe dele. Para o id não faz diferença. Daí o ego mostra, ó lá, tem ali, é um objeto de liberar essa energia. Daí o sujeito olha para a mãe, daí vem o superego e diz, não, essa é proibida. Essa não pode. Daí o id não é atendido e o ego fica, bom, então essa não pode. Daí ele pensa, a vizinha. A vizinha também é uma mulher. E daí o ego vai começar a procurar ver se a vizinha está em casa, como é que está, para ele fazer uma aproximação e poder atender os desejos do id. Mas daí vem o superego, não pode, porque ela é casada e você é muito pequeno. Daí o que o ego faz? Vai procurar uma outra coisa. E, por exemplo, ele não encontra. Daí ele é tão astuto que ele vai produzir uma fantasia de realização do desejo. Tá bom, a vizinha é casada, mas tá, então não pode, mas eu faço uma fantasia. E daí essa fantasia, quando é feita, o id sente como realidade, ele descarrega aquela energia. Daí está resolvido. Eu poderia usar um outro exemplo, que eu costumo sempre usar. Estou usando esse porque ele é bem fácil de compreender. Por exemplo, o id, que é o biológico, está com sede. Mas ele não sabe o que é sede. Mas a biologia sabe que ali está faltando alguma coisa e ele sente a necessidade de descarregar, de atender aquilo ali. Daí o ego diz, pela experiência que ele já teve, de vivências e de aprendizado, ele fala assim, isso que você está sentindo é sede. E sede é água. Ele já sai procurando água. Vamos falar de conta que você está na rua. E ele fica procurando água. E ele já aprendeu que tem torneiras que tem água. Porque às vezes ele sabe que a água está num riacho, num lugar, mas é muito longe, não está perto, e ele vê a torneira. Daí ele já imediatamente faz a nossa atenção se dirigir para a torneira. Daí quando a gente está no impulso de ir para a torneira, daí vem o superego e diz, não, essa água é do vizinho e está dentro da casa dele. Para você usar, você tem que pedir licença e ele autorizar. Só que não tem ninguém em casa. E o superego impede a gente de beber aquela água. Daí o ego sai procurar água de novo. E ele aprendeu que hoje se vende água. E ele vê um bar. Daí ele dirige a nossa atenção e nós já vamos observar um bar. Ou um outro comércio que possa vender água. E ele diz, ali tem água. Daí nós já vamos em direção lá àquele bar ou aquele comércio para nós beber a água. E daí vem o superego e diz, você tem dinheiro para pagar a água?
Daí o próprio ego, daí o ego vai entrar em ação e ver se o sujeito tem dinheiro. Daí ele procura, não, já sabe, não precisa nem procurar, já não tem dinheiro. E daí a gente fica paralisado. E agora? E agora? Mas o ego é tão importante que vocês nem dão ideia. Portanto, não perde seu ego. O ego lembra-se que em casa tem água. E tem, não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. É só chegar lá, abrir a torneira e beber a água quanto quiser. Mas o id não sabe disso. E ele quer água porque a sede está ali. Daí ele produz uma fantasia que ele está dando água e o corpo dele está absorvendo água. Daí cessa a sede fisiológica. Aí entra quem trabalha com hipnose, né, para fazer esse câmbio. E daí ele não tem sede, daí ele vai para casa, quando ele chega, olha para casa, se aproxima do portão, o ego permite que venha toda a sensação de sede. Daí o cara abre a porta correndo, vai direto à torneira e bebe água. E eu pergunto para vocês que estão me escutando, já pensou se você não tivesse ego na tua vida? Então o que nós chamamos, que é aquele que proíbe, aquele que é radical, é o superego. E ele tem a capacidade de bloquear o ego. E o ego tem a capacidade de bloquear o id, o biológico. E nós, não sabendo disso, às vezes a gente tem dificuldade de bloquear algum sentimento ou alguma situação que é proibida, que não é permitida moralmente. E nesse ponto aqui, você pode incluir os vícios, pode incluir um monte de coisa, pedofilia, pode incluir pessoas que não têm, vamos chamar hoje assim, que não têm moral, pessoas que roubam, todas essas coisas. Porque quando o cara quer uma coisa, o ego só mostra. Mas é do outro, mas para o ego, como ele não julga, não faz mal, vai atender o id. A função dele é atender às nossas necessidades de sobrevivência e às nossas necessidades biológicas, porque a maioria das nossas necessidades são biológicas. Compreenderam? Então, o que nós chamamos de censor, que é autoritário, que é tudo isso, de consciência, que nós temos que ter consciência. Então, a consciência, se essa é a consciência, ele está no superego. E o primeiro superego que nós temos é o nosso pai, a nossa mãe, as pessoas que nos proibiram de coisas, que disseram que o que era certo, o que era errado. Isso é que formou o superego. Então, a função de um educador, por exemplo, é formar superegos. O que nós não podemos é deixar esse superego ser muito forte. Tem que haver um equilíbrio nas coisas. Então, isso é só uma questão de informação. Quando disserem assim, mate o teu ego, manda ele matar o dele, que daí ele não vai perceber o que é real e do que é imaginário. Daí ele se imagina que ele é a rainha de Sabá e sai bailando. Ele imagina que ele é um rei, sei lá, um rei,
Pense num reinado aí, um rei que pode ser um que já morreu. E ele acha que é, porque ele não tem ego para dizer, não, cara, aquilo, você não é aquilo, você é as minhas experiências. Você não viveu e não faz parte daquilo lá. Então, eu digo, se você matar o teu ego, você vai parar lá no psiquiatra, vai ter esquizofrenia, você vai ter que tomar remédio de tarja preta. Mate o ego. Boa noite.